Olá, vamos continuar falando hoje sobre energias, mas hoje vamos falar especificamente sobre energias ojas. Peço a você que assista com carinho, se inscreva no canal, multiplique essa ideia, multiplique essa nossa experiência com pessoas, amigas, queridas, que você sinta que possa ser relevante. Obrigado. Você tem se sentido cansado, exaurido, tem sentido uma pressão violenta, sentido que o dia acaba e você não dá conta de tudo que tem que fazer? Pelo menos existe o consolo de saber que essa é a tônica da maior parte da humanidade. Como falamos na aula passada, estamos carentes aí de energia, nós estamos sem contato com as fontes e por conta disso tem sido muito difícil resistir. Essa situação é própria dos tempos atuais. Nós vivemos uma pandemia, estamos vivendo um período de guerra, nós vivemos períodos de dificuldade de abastecimento, oscilações na bolsa de valores, oscilações de humor por todo o planeta, incertezas políticas, econômicas, enfim, vivemos os momentos apocalípticos. Será? Sim. Se a gente olhar, aqueles de nós que forem consultar lá o Apocalipse, ou que já ouviram falar do Apocalipse, comparando com os tempos atuais, olha, é impossível negar que nós vivemos um momento apocalíptico, não é? E o que fazer? Qual que é a situação? Vai passar tudo isso? Será que é duradouro? Será que esse caos é duradouro? Vai passar. Nós estamos vivendo um viés, um momento de transformação, um momento em que a Terra está passando por transformação e nós, como humanidade, estamos nos transformando juntos. É inevitável, vamos passar por isso. E o que nos cabe nesse momento? Resistir. Eu acho que essa é a palavra. Existem momentos na vida que muito mais importante do que avançar é resistir. Nós vemos isso na natureza. Tem árvores que passam por um inverno rigoroso e resistem. Aí vem a primavera, brotam, florescem, ficam maravilhosas. Nós temos árvores, por exemplo, que são árvores, plantas que são vitimadas por incêndios, por exemplo, em que a maioria morre, a maioria perece. Porém, aquelas que sobrevivem, elas sobrevivem e acabam encontrando um ambiente favorável, porque reduziu a concorrência, vai ter mais alimento, mais recurso para aquelas que sobreviveram. Então, o que eu diria, e isso é uma coisa muito clara no momento atual, é que é importante resistir, é importante atravessar esse funil, é importante atravessar essa porta estreita, porque atrás dessa porta estreita, atrás desse funil, tem um novo mundo, tem uma nova terra. É essa a nossa reflexão. Para que isso aconteça, você tem que estar forte, você tem que estar energizado, e para estar energizado, você precisa saber lidar com as energias. Para lidar com essas energias, é importante ter uma consciência clara de que não tem receita mágica, olha, estalou o dedo, ó, tem esse passo a passo aqui, simplesinho, eu sigo ele e vou estar energizado. Não é assim. O próprio Jesus, ele cita a porta estreita, né? Que a gente tem que passar pela porta estreita. É a porta estreita que leva à salvação. E a porta larga, o caminho largo, leva à perdição. O que é essa porta estreita, a meu ver, nesse momento? Para que você esteja energizado, você precisa de alguns cuidados mais profundos e diários. Nesse sentido, então, nós vamos falar hoje dessas energias e dos cuidados. Essas energias, que são chamadas de ojas, são energias de resistência. Energias de resistência, energias de fortaleza. Elas são fundamentais
nesse momento. O nosso curso, então, o nosso momento visa conhecer um pouco mais essas energias, ojas, como nós fazemos para disciplinar e aumentar o estoque dessas energias, lembrando que elas são energias que possibilitam a nós maior resistência, imunidade, discernimento, ou seja, um raciocínio mais claro que possa separar o joio do trigo, e nos possibilitam em algumas situações a cura física e o equilíbrio emocional. A manipulação correta dessas energias nos permite ter mais calma, mais discernimento, mais equilíbrio, manter a juventude do nosso corpo por mais tempo e a capacidade de cura, tanto nossa como dos outros, ou seja, ter um poder de cura voltado para terceiros. Puxa, que fantástico, mas como eu consigo desenvolver isso em mim? Como eu consigo fortalecer esse estoque? Então, vamos lembrar sempre, ponha na sua mente que para atravessar esses momentos, para atravessar esse caminho estreito que nós estamos passando, nós vamos precisar de muita resistência. Hoje são energias de resistência, e isso é importante. Outro ponto importante, continuamos falando da porta estreita. Para que essas energias possam fluir em nós corretamente, nós vamos precisar ter alguns cuidados. Como a gente falou anteriormente, bons hábitos. Vamos começar pelo caminho estreito, só lembrando, são requisitos muito importantes. Boa alimentação, repouso diário, um lazer que seja coerente, evitar o excesso de exposição a aparelhos eletrônicos, emissão de ondas, raios, etc. Evitar ódio, raiva, evitar inveja, evitar sensualidade, evitar indiferença. Então são uma série de cuidados que a gente tem que ter, que é importante, que é fundamental ter, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas ponha na sua mente o seguinte: bons hábitos de vida, eu posso falar um monte de coisa aqui, mas você já sabe o que são bons hábitos de vida. Você sabe o que são bons hábitos alimentares, você sabe o que são bons hábitos a nível de lazer, enfim, você sabe. Eu estou tentando repassar, relembrar algumas coisas, mas é fundamental que você estabeleça um roteiro de bons hábitos para a sua vida. Agora sim eu vou explicar por quê. Essa energia, ela flui de forma ascensional, ou seja, de baixo para cima. É uma energia que nós tomamos do planeta Terra. Essa energia, ela é uma energia bruta, telúrica, e que acessa o nosso corpo normalmente aqui por esse eixo central, tá? Ela flui aqui da base da nossa coluna e vem aqui até o topo das nossas cabeças. Essa energia, por sua vez, ela passa nesse circuito, nesse caminho, ela passa por estações de força. Essas estações de força são aquelas que nós conhecemos na anatomia, fisiologia tradicional como plexos. Nós temos vários plexos posicionados basicamente, os principais plexos são posicionados basicamente nesse eixo central do nosso corpo. Eles também são conhecidos, como chakras. Esses chakras, na verdade, eles já não ficam mais no nosso corpo físico, ficam no corpo mais sutil, mas eles têm um posicionamento muito semelhante ao posicionamento dos plexos. Mas, de um modo geral, eles são estações de força, eles são estações de energia. Plexos ou chakras, eles são captadores e distribuidores de energia. Esses plexos ou os chakras que estão no nosso corpo sutil, eles captam essas energias que vêm da Terra e são energias brutas. Por favor, acompanhe meu raciocínio. Essa energia bruta que vem da Terra, é uma energia não refinada. Imagine o petróleo, por exemplo, que passa por várias etapas de refino, desde do óleo, lá, o petróleo bruto, até os derivados mais sutis do petróleo, ele passa por um processo de refino. Imagine essa energia nessa mesma situação. É uma energia bruta que
acessa o nosso corpo e vai sendo modulada, ou seja, o nosso chakra mais inferior, lá mais de baixo, o nosso chakra básico, ele vai captar a parte mais densa dessa energia e vai liberar essa energia, ela vai subir para o próximo chakra, que vai pegar de novo a parte mais densa dessa energia, ou seja, essa energia ela vai subindo e vai sendo a parte mais densa dela, mais materializada, vai sendo retirada pelo chakra que a recebe, e assim sucessivamente, até chegar aqui no nosso coronário, no nosso chakra, no nosso plexo coronário, totalmente sutilizada, totalmente refinada. Então, a função de cada uma dessas estações de força é retirar a energia que lhe cabe, que é a energia mais densa do pacote que veio para ele. Muito bem, agora vamos voltar naqueles hábitos. Se você tem hábitos, por exemplo, ou enfim, se você tem uma sobrecarga por conta da sensualidade aqui nessa parte baixa, na parte mais genésica, ou por conta de uma alimentação desequilibrada, você tem uma sobrecarga aqui nessa parte gástrica, o que vai acontecer? Essa demanda maior, essa necessidade maior, vai fazer com que essa estação de força retire a sua parte mais densa e também acabe necessitando da parte mais sutil. Ou seja, a energia que era para subir modulada e contínua até o seu coronário, ela vai sendo dilapidada pelo caminho, ela vai sendo consumida pelo caminho e possivelmente não chegue nada aqui. Aquela energia mais sutil, ela acaba sendo retirada lá embaixo e utilizada de forma incorreta. Ou seja, quando se prescreve esses cuidados, com um bom repouso, com boa alimentação, com um lazer que seja adequado, evitar a exposição excessiva a aparelhos, a ondas curtas, médias, a radiações, todo esse processo, fora o processo de contato com a natureza, evitar excessos de toda a natureza, todo esse processo faz com que nós consigamos modular essa energia corretamente. Esse processo faz com que a energia que chegou aqui nesses centros de força, nessas estações de força, por sua vez, essas estações de força vão distribuir essa energia que captaram até órgãos, vísceras, nervos, enfim, vão produzir tudo isso que nós falamos: resistência, saúde, vigor físico, calma, discernimento. Quando nós falamos de discernimento, essa palavra é muito importante, gente, é muito importante. Discernimento. Discernimento é mais que raciocínio, discernimento é separar o joio do trigo, discernimento é compreender o que está acontecendo em essência. Assim, se você adotar conscientemente essas práticas positivas, eu lhe asseguro que em um mês você já estará colhendo frutos dessa modificação, colhendo frutos positivos. Vai ter mais vigor físico, mais disposição, vai enxergar melhor as coisas, vai ter o raciocínio mais claro, enfim, você começa a manipular essas energias de resistência. E isso é fundamental nesse momento de transição, nesse momento de separação do joio e do trigo. É fundamental que você consiga resistir, ter fortaleza para resistir a esse apocalipse. Agora eu gostaria de finalizar mesmo esse nosso encontro com uma reflexão que acho que todos já ouviram, né? Uma máxima que todos já ouviram do poeta romano Juvenal: mente sã em corpo são.